Então, retomando, né, de onde nós tínhamos parado, Márcio estava explicando aqui para a gente qual é o desafio aí de promover a cultura digital nas escolas, qual é a importância disso. Então, Márcio. Bom, a cultura digital é um item de extrema importância nesse cenário atual, em que esse novo século precisa formar os cidadãos capazes de obter crítica, de fazer crítica naquilo que consome. Então, por exemplo, a gente tem no ensino fundamental 1 e no fundamental 2 já a Base Nacional Comum Curricular aprovada e que há um investimento em implantar tecnologia na escola. Então, as escolas vão ter até o final do ano que vem, final de 2019, para poder adaptar o seu currículo a esse cenário. Então, acho que as discussões precisam começar no sentido de que como eu implanto uma cultura digital na escola. Então, a gente está pensando nisso também na sala de aula, mas também nos professores. Os professores no campo administrativo, ou seja, uma grande modernização das escolas no sentido de entender o que farão quando a gente está usando o celular, está consumindo conteúdo em mídias móveis, né? Consumindo conteúdo enquanto a gente está no transporte público, enquanto a gente está numa festa, enquanto a gente está circulando. Né? Então, toda essa estrutura precisa ser pensada. E aí a gente tem que pensar como formar os cidadãos para produzir conteúdo, para criticar conteúdo, porque numa posição a gente só consome, na outra a gente também produz. Então essa é a grande questão, né? Quando a gente vira as crianças, os professores e todo esse corpo administrativo de um formato que apenas consumia e agora vai produzir, essa é a grande questão. Quando ele for produzir, será que ele sabe editar? Será que ele sabe de plataforma publicar? Será que ele sabe fazer uma live? Será que ele sabe editar um vídeo? Sabe editar um texto? Né? Sabe manipular uma imagem? Então tudo isso a gente leva para o ambiente escolar para que ele possa ser um cidadão capaz de produzir melhor. Uma das questões que é muito discutida aí quando se fala de indústria 4.0 é as profissões do futuro, né? São as profissões do futuro. Diversas pesquisas aí apontam que os estudantes que estão hoje na escola vão atuar em profissões que ainda nem existem. Então, sobre essa questão, como preparar os alunos, né, para essas novas relações de trabalho e essas novas profissões que vão surgir aí, não tem... Não sabemos ainda, né? Bom, quando se cria um ambiente, quando se cria um ambiente, nesse ambiente você possibilita que o indivíduo critique aquilo que está sendo colocado, a gente, de certa forma, já cria um cidadão mais capaz de entender esse cenário futuro. Ou seja, se eu estou colocando ele para criar e não apenas para consumir, ele vai começar a perceber como ele poderia aplicar aquela atividade numa profissão futura. Então, se a gente não está falando de medicina, se não estamos falando de engenharia, de advocacia, estamos falando de outras questões, que a escola possa possibilitar a criança, esse indivíduo, a pensar em novas formas de atuação. Então, a gente vai ter aí crianças que vão trabalhar provavelmente em casa, né, porque não terão mais aquele modelo de escritório para poder atuar, então é um trabalho remoto. Ele não precisa, de repente, ter um único emprego, ele pode ter 2 empregos, ele pode mudar de formação ao longo da vida dele. Então, a escola está proporcionando isso. E aí, como é que a escola proporciona isso? A escola proporciona no sentido de investir na criatividade, né? Então, a gente tem hoje escolas com cultura maker, né? Onde as crianças colocam a mão na massa, então elas próprias fazem os conteúdos que consomem, então elas estão vendo ali possibilidades. Então a gente resgata muito o papel do artesão, né? Quando a gente coloca a criança para pensar como ela poderia desenvolver aquilo a partir de um uso de tecnologia, por exemplo, de uma programação. Né? Programar a impressão de um produto numa impressora 3D. Olha a Indústria 4.0 aí presente. Né? Ela vai saber programar a impressão de uma medalha, a impressão de um distintivo. Então, tudo isso permitirá que as crianças elas enxerguem novas profissões. E aí, quando elas chegarem em um ambiente universitário, aí é que está a questão. É isso que a gente precisa pensar. A escola se moderniza, mas a universidade ainda não se moderniza. Então, isso é papo até para uma outra live. E falando ainda sobre essa questão,
como os professores, né, se preparam para se manter aí atualizados e antenados com essas transformações que estão surgindo? O professor é um eterno estudante. Então, o professor que estuda é o professor que está acompanhando as mudanças. É claro que não temos ainda um cenário muito propício para uma formação continuada dos professores, mas na medida do possível eu vejo muitas boas iniciativas. Então, o professor ele pode buscar um curso de pós-graduação, ele pode buscar dentro da própria escola fazer um núcleo de estudo. Eu vejo muitas possibilidades acontecendo de ensino à distância, escolas que estão investindo nessa discussão, então estão proporcionando acesso ao conteúdo de forma em educação à distância. O professor precisa se reciclar. Se o professor não se reciclar, ele não vai acompanhar essas mudanças. Então, é preciso haver um movimento de corpo administrativo, da direção da escola, criando essa atmosfera de eternos estudantes, né? Porque as coisas estão mudando, né? Então, o professor ele vai se adaptar a esse cenário buscando informação. Uhum. A gente comentou aqui sobre a adaptação da escola em si e dos professores. E aí, eu pensei agora na questão também dos responsáveis. Eles entendem bem essas movimentações? Como é que... Muito bem lembrado, Letícia, porque de nada adianta a gente fazer um trabalho dentro da escola se depois a criança chega em casa e não tem uma articulação com os pais. Então, assim, a escola precisa pensar que todo esse corpo, né, eu trago até uma expressão do mundo corporativo, né, que são os stakeholders, né, de uma organização, ou seja, os públicos de interesse. Todos trabalham juntos. Então, a escola precisa levar informação para os pais, as crianças obtêm informação dentro da escola, os professores trazem as indagações para discutir com as coordenações dentro da escola. Então, é sempre todo o público de interesse envolvido, porque senão fica enxugando gelo, digamos, né? A gente resolve uma questão aqui, chega em casa, a criança não sabe como lidar. Mas eu fico muito feliz, porque as crianças estão levando essas questões que aprendem dentro da escola para dentro da família. E aí a família vem perguntar à escola. E aí é uma chance da escola se aproximar cada vez mais da família, levando essa informação. Avaliando o atual cenário aí do Brasil, você acha que as escolas já estão nessa movimentação para implementar essas modificações? Como é que você avalia isso? Bom, a gente está falando de Brasil, né? Então a gente está falando também de escolas particulares e de escolas públicas. Então, eu diria que as escolas particulares saem à frente, né? Elas estão investindo em todo esse processo. Então, questões que a gente discute, por exemplo, com os adultos, né? Como notícias falsas ou fake news, em inglês, como preferirem, já estão sendo discutidas dentro da escola. Então, a gente está fazendo reuniões, a gente está levando isso como tema dentro da escola, a gente está discutindo isso com os adolescentes. Curiosamente, nesse momento de eleições, até os candidatos, né, as preferências estão sendo discutidas pelos pequenininhos, né? Então tem que haver uma moderação. Então todas essas questões já estão sendo levadas para a escola para que as crianças percebam o quanto precisam ser críticos naquilo que vai chegar até elas. E na verdade, o que vai chegar até elas não é um celular moderno. O que vai chegar até elas é informação. Basta saber se essa informação está manipulada, se essa informação ela é verdadeira ou não. E aí eu creio que o cidadão do século XXI que a gente está formando hoje, ele vai chegar com muito mais massa crítica. Posso dar um exemplo. Uma aluna na sala de aula perguntou, professor, o que é um clickbait? E aí eu expliquei e ela falou o seguinte, pois é, porque eu fiquei assistindo a um youtuber durante horas, porque ele dizia que o assunto seria tal. Mas na verdade, depois de 10 minutos eu percebi que não era nada daquilo que ele escreveu. Ou seja, essa menina ela já sabe criticar o conteúdo do youtuber. Portanto, nos próximos vídeos ela não vai ficar durante 10 minutos consumindo aquele conteúdo. Porque ela já sabe que aquele clickbait, esse conceito era na verdade para enrolá-la e para fazer com que ela ficasse ali e ficasse vendo campanha, ficasse vendo um produto, né? Então, esse movimento de crítica é muito importante. Falando aí, né, mais um pouquinho sobre essa questão das fake news, como você falou, é um momento em que a gente está percebendo aí mais massivamente essa questão do nosso dia a dia. Quais são as orientações para os alunos e até mesmo para os professores, né, para tentar medir aí o que vale, o que não vale e identificar melhor essas fake news?
Perfeito. É fazendo exercícios em sala de aula, é fazendo manuais, é fazendo com que eles se coloquem na posição de produtores. Então, por exemplo, de forma bem prática, professores poderiam criar memes dentro da escola para fazer com que as crianças entendam o que é um meme, o poder do alcance de um meme. Então, o que eu fiz já em sala de aula foi produzir um meme a partir da fotografia produzida por eles, então é uma imagem original. O texto é deles, a forma de colocar a imagem e o texto também foi feita por eles, ou seja, eu coloquei-os na posição de produtores. Né? Então, nesse sentido, a gente orienta como ler infográficos, né? Como ver se uma imagem foi manipulada ou não, como saber se aquela URL, né? Que é aquele endereço da internet, ele é confiável ou não, de onde é a fonte. Quem fez aquilo veio de onde? Quem é o jornalista que escreveu aquilo? Ele é conhecido? Né? Aquele site é reconhecido? Então, todas essas informações são colocadas para eles, para que eles entendam que, de repente, sabe aquele áudio que chegou para a gente, que é adulto, no nosso WhatsApp? Né? Eu fui atingido por muitos áudios via WhatsApp de pessoas que eu nunca vi na vida. Não só pelo WhatsApp, mas também por outras redes sociais. Então, toda essa produção precisa ser questionada. Eu, há um tempo, já deixei de pagar uma conta porque recebi um áudio de uma pessoa que dizia: estão mandando contas em duplicidade para você. Portanto, é uma taxa de incêndio, né? Uma taxa que a gente paga quando é proprietário de um imóvel, né? para o corpo dos bombeiros. E aí eu deixei de pagar aquela conta porque eu falei, bom, realmente eu recebi duas contas, então uma deve ser falsa. Na verdade, o que era falso? O áudio. Então, tudo isso precisa ser percebido, porque o áudio é uma voz humana, é uma voz que está sendo conduzida por uma pessoa, e aí você acaba confiando nela. Né? Agora, o que a gente precisa perceber é quem é que criou esse roteiro desse áudio, quem é que criou esse roteiro desse vídeo. Como reconhecer se um vídeo foi editado de forma a passar uma mensagem equivocada? Tudo isso a gente leva para a escola. E como eu disse no início da live, né, o Márcio, ele é líder do projeto Aulas Sem Paredes, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto, para a gente explicasse o que vocês fazem. Né? Exato. Aulas Sem Paredes é uma ideia de que a gente pode usar tecnologia para mediar o acesso à informação. De forma prática, muito o que a gente está fazendo aqui, então uma live, de uma certa forma, é uma aula sem paredes, porque ela pode ser acessada a qualquer momento, ela pode ser acessada hoje, enquanto está sendo ao vivo, ou depois de amanhã, quando você puder acessar esse conteúdo. Vamos pensar em todas as outras redes sociais, né? Vamos pensar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É produzir conteúdo. Produzir conteúdo em áudio, produzir conteúdo em vídeo, produzir conteúdo em texto, em imagem. Quando o professor percebe que tudo isso faz parte de um processo de educação, ele também está fazendo aula sem paredes. Então, eu quero fazer e convidar a todos os professores para fazer esse grande movimento. É um grande coletivo. Aproprie-se da tecnologia para produzir conteúdo para as pessoas. Então, por que você não entra ao vivo falando sobre um conceito? Então, você perceberá que não só os seus alunos daquela sala de aula com paredes poderá acessar. Outros também poderão acessar. Por isso que o conceito se chama aula sem paredes. Na verdade, o crédito deve ser dado a Marshall McLuhan, né, um professor canadense que na década de 60 já pensava nesse conceito. E quando a gente atualiza essa questão para os dias de hoje, a gente está com a faca e o queijo nas mãos. Né? Entrar ao vivo, produzir texto, produzir crítica, fazer com que os alunos também produzam isso e não só fique dentro de uma sala de aula, porque os professores eles fazem coisas incríveis dentro da sala de aula, mas poucos disseminam o que fazem. Então, popularizar o acesso ao conhecimento é o grande barato de fazer aulas sem paredes. Você falou aí sobre a questão de disseminar, né, esses conteúdos e o professor se apropriar mais disso. Quais são as suas indicações aí para os professores que querem começar a fazer isso e atuar mais com as mídias, enfim, disseminando todo o trabalho que eles fazem nas mídias? Bom, acho que a resposta pode ser bem simples, mas o resultado pode ser bastante complexo. Eu diria que vamos contar histórias. Né? Professores, contem as histórias que vocês fazem. A gente pode interpretar essas histórias a partir de produção de estudos de caso. O que você faz? Né? Naquele bimestre, naquele trimestre, o que você fez?
Aquilo que você fez foi muito interessante. O aluno aprendeu, o aluno colaborou. De que forma você disseminou isso? Então, por exemplo, professores criam blogs, né? Os professores norte-americanos, europeus e de vários outros lugares, eles criam suas histórias, eles contam suas histórias em blogs, né? Então, não só utiliza a rede social como uma forma de exposição da sua intimidade, né? Que seja criado um projeto paralelo para você disseminar isso. E eu tenho certeza, converse isso com as crianças já saberão fazer muito desse conteúdo. Então, a gente precisa entender que quando você é um professor que está com essas crianças ao longo de uma série, essas crianças estão crescendo, olha que interessante seria quando ela chegasse de uma forma, num período mais maduro e visse tudo que ela fez no passado. Ou seja, estamos criando um grande portfólio. A criança poderá acompanhar a evolução que ela teve no desenho, no texto, na forma de se expressar. Então, lá na frente, ela poderá olhar para trás e dizer, olha quanta coisa eu aprendi. Então, professores, é essa a questão. Envolvam-se, né, com a tecnologia e não achem que a tecnologia está concentrada num celular e que esse celular está tirando a atenção da sua aula. Na verdade, o que tem ali dentro? São aplicativos, né, são editores de imagem, produção, ali dentro tem fotografia, ali dentro tem câmera, né, ali dentro tem produção de texto. Então, tem bloco de notas, faça uma poesia no bloco de notas, né? Busque informações e coloque essas informações ali dentro e saiba utilizá-la a seu favor. E é importante frisar aí que isso vale para qualquer disciplina, né? Qualquer professor de qualquer disciplina. Exatamente. Pode... Qualquer disciplina, qualquer idade, né? Qualquer segmento da escola, qualquer profissão, qualquer universidade. Essa parece ser o grande barato, né? A democratização do acesso à informação. Então é isso, você que acompanhou a nossa live e quer saber mais sobre o assunto, pode buscar mais informações no nosso site, nas nossas redes sociais. O Márcio também escreve artigos, publica no nosso site, então sempre vai ter conteúdo atualizado sobre esse assunto para vocês. E é isso, obrigada. Maravilha, obrigado, Letícia, até a próxima.